E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Kaito e hoje trazendo para vocês uma análise das caixas do Yu-Gi-Oh! Duel Links, iniciando pelas caixas do mundo do Duel Monsters. E é claro, nosso protagonista Yugimoto tá aqui para ajudar a gente a dar uma olhada nessas caixas, certo? Vocês podem vir aqui em lojas e nós vamos dar uma olhada nas primeiras boxes. As boxes do Duel Monsters, elas começam no Ultimate Rising e elas vão até o Echoes of Silence, certo? A partir daqui de cima é as boxes do GX. Então vamos dar uma analisada em cada uma dessas boxes, o que tem de bom nelas, o que não presta. E vamos ver se vale a pena ou não você gastar suas geminhas suadas nela. Mas antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, beleza? E vamos primeiro começando pela Ultimate Rising. Antes de mais nada, todas as boxes do Duel Monsters têm a promoção de 25 gemas, certo? Enquanto tiver 50 gemas aqui, não compra, cara. É burrice, você tá jogando dinheiro fora. Essa promoção vive indo e voltando e uma hora vai voltar e vai estar 25 gemas. Então qualquer dúvida que você tenha sobre comprar, se aqui não tiver 25, você já não vai comprar, certo? Você aguarda, espera e na verdade a Konami já poderia colocar essa promoção para ser permanente, certo? Mas vamos começando lá. Ultimate Rising foi a primeira box a ser lançada no jogo, já faz 5 anos, é muito tempo, já faz 6 já. É muito antiga essa box, certo? E ela trouxe o primeiro meta da época do jogo, até lembro do Ren. Mas vamos falar do que realmente é importante nessa box, certo? O Pássaro Sônico, ele é um card que busca magia de ritual, certo? Ele foi muito utilizado, até hoje existem decks que utilizam ele. E aqui a Esfera Caribou também, certo? É um monstro muito bom, utilizado ainda no meta hoje, ele de vez em quando aparece, ele bota o monstro do oponente em modo de defesa. É um card muito bom, mas todos esses dois cards, que são as URs, de uma caixa grande, certo? Lembrando que as caixas grandes antigamente tinham 200 cartas, então era bem maior do que as caixas grandes atualmente. E essas duas cartas estão na Selection Box. Então se você realmente quiser o Pássaro Sônico ou realmente quiser o Caribou, tem na Selection Box, não precisa vir aqui, certo? Das SRs, você teria a Bexigas Maravilhosas, que foi uma carta muito presente no meta lá anos atrás. Hoje em dia ela não significa absolutamente nada, não é útil, tá? E o Shard of Greed, que é o Fragmento da Ganância. Essa carta já foi muito utilizada em decks de farm e até hoje ainda pode ser utilizada, tá? Se você tiver uma dela, coloca no seu deck de farm, pode ser uma boa. Mas assim, não vale a pena você vir aqui, abrir essa caixa todinha só para procurar essas cartas. Então, Ultimate Rising não merece as suas gemas, não vem aqui, certo? Vale mencionar também o dragão definitivo, que ele tá nessa box, ok? Ele não é um monstro de efeito, então ele é um monstro normal, então tem muitas maneiras de você conseguir trazer ele para o campo mais facilmente. Por exemplo, você cheatar de alguma forma, mandar ele do seu extra deck pro cemitério e trazer ele de volta não é tão difícil, certo? Mas ele não é uma carta muito boa, só porque ele tem um ataque bem alto, pode ser útil, mas também não vale a pena abrir por causa disso. E só uma coisinha que mencionam é o Portal da Fusão. Esse bicho aqui, ele tem uma utilidade boa mais pra frente, principalmente nos decks, por exemplo, de zumbi, com Shiranu, e tem umas versatilidade interessante. Mas, de novo, o R de caixa grande, não vale a pena você abrir isso aqui só por essas duas cartas, certo? Sendo que as duas melhores cartas, que são o Pássaro Sônico e o Caribou, já estão na Selection Box, então você quer eles, vai pra Selection Box. Não abra essa caixa, não gaste suas gemas aqui, nem quando esteja na promoção. E vamos para a próxima box. Em seguida nós temos a Age of Discovery. Age of Discovery trouxe duas cartas lixo como R, certo? A Mishizuri, ela destrói uma carta no campo quando o monstro foi destruído, não é grande coisa. E o Daedalus já passou do meta faz muito tempo, não vale mais nada, certo? O que daqui merece alguma menção? Moreia da Ganância. Esse card não tem na Selection Box, ele só tá aqui. E esse card, ele pode ser útil em decks de água. Infelizmente não tem muita utilidade no Água Exceed que tá rodando hoje, mas se você tiver a Moreia da Ganância, você pode colocar. Ela não ajuda tanto assim quanto se espera, mas ela é uma carta boa para deck de água, mas só para deck de água. Então não vale a pena você vir aqui buscar ela, certo? Isso aqui é pega trouxa, reduzir custo, não vale a pena. E se você tiver a fim de pegar os Kazejin, Suijin e o Sanga, você pode pegar eles pela Selection Box também, tá? Eles estão lá, não precisa abrir essa caixa aqui, não gaste suas gemas nela. Próxima caixa, Neo Impact. Neo Impact é uma caixa que trouxe pra gente o Manju, o Senju. O Manju é o irmão dele, né? O Senju, ele é uma carta que busca ritual.
Ainda hoje, deck de Necross está usando o Senju. Ele usa os 3 Manju e alguns ainda botam o Senju junto, porque vale a pena pro deck de Necross, certo? Só que ele é uma caixa grande, tá na caixa grande aqui. Para você pegar ele vai demorar e ele não é uma carta tão boa por si só, já que o Manju, que veio depois, é um SR de caixa grande também. Mas é mais fácil você conseguir do que o Senju. Então não vale a pena você abrir aqui pelo Senju. A parede espelhada também, junto com o Senju, estão na Selection Box. Então se você precisa delas, essas cartas, vá para a Selection Box que você pode pegar elas lá, certo? Tirando isso, você tem também os Dijin, só que esses são os primeiros Dijin, eles não são muito bons. E vale mencionar essa carta aqui. Vocês estão vendo aqui que tá 120? Então, abri 80 pacotes dessa caixa, porque eu queria isso aqui. Esse arco lança estrela Seal aqui, ele era muito utilizado para decks de farm lá antigamente, muito antigamente mesmo. Então ele era muito útil. Hoje em dia ele já está super ultrapassado, nem o deck de farm dele nem existe mais, certo? Então não precisa pegar ele aqui. Eu peguei porque na época isso aqui era muito útil, não é mais. Então essa caixa aqui você pode passar. Se você for abrir, você vai querer o Senju, mas não vale a pena abrir essa caixa, certo? Deixa passar também, vai para a Selection Box. Na próxima nós temos Flame of Tyrant. Flame of Tyrant é uma caixa um tanto complicada, porque ela teve um meta, por exemplo, do Palhaço e do Sargento Eletro, mas isso já faz muito tempo. Hoje em dia, nada daqui realmente vale a pena para o metajogo, nada daqui é realmente bom para você ter na sua conta, certo? A única coisa que eu digo uma exceção é a Lombriga Ardente. Esse card envia 3 cartas do campo do deck do oponente para o cemitério. Isso aqui é obrigatório num deck de 1000. O problema é, esse card já está muito antigo. E deck de 1000 no Duel Links não vale a pena você montar hoje em dia, certo? É muito melhor, tem decks muito melhores. Mas na época, e quando você quer montar um deck de 1000, digamos que venha cartas de 1000 lá na frente, como por exemplo as Valkyrias que vieram, dá para você montar, mas você vai precisar dessa carta aqui. Mas só por isso você poderia pensar em abrir essa caixa, mas eu não recomendo, certo? Existem decks muito melhores, 1000 nunca foi uma estratégia tão boa assim. E mesmo no Duel Links tendo menos cartas, não vale a pena abrir essa caixa, certo? Principalmente porque SR de caixa pequena é o mesmo que o R, não faz diferença nenhuma. Então não abra essa caixa. Se você pensa em abrir, a Lombriga aqui é a única coisa decente dessa caixa, mas não abra. Seguindo, temos o Valkyrie's Rage. A caixa da Valkyria trouxe na época um monstro absurdo, a Valkyria, que tinha 1800 de ataque, eu sei. Hoje em dia você encontra qualquer monstro normal com 2000 numa boa, facinho no chão. Nada dessa caixa é bom, com a exceção disso aqui. A Cólera Divina é uma carta boa, realmente muito boa, mas ela também está na Selection Box, então você não precisa vir aqui. Ela nega o efeito de um monstro, mesmo que esse efeito de monstro não seja ativado no campo. É muito fácil você ter um efeito de negação que seja de um monstro do campo, mas a Cólera serve para monstros que não estão no campo. E por ela ser uma armadilha de resposta, o seu oponente não pode fazer uma chain contra ela, só com outra armadilha de resposta. Então isso torna ela uma boa carta. Porém, não vale a pena você abrir essa caixa todinha por causa disso, certo? Eu tenho duas aqui da Selection Box. Não abra essa caixa só para pegar essa carta, não vale a pena. Uma outra menção que vale a pena ser dita é essa Fuga da Dimensão Negra. Vez por outra aparece essa carta em algum deck meta, mas assim, tem cartas muito melhores, certo? Não precisa pegar essa carta. A DDR, por exemplo, faz coisas muito melhores, mas ainda assim vale a pena a menção que ela pode ser útil. Não abra essa caixa, certo? Se você quer a Cólera Divina, você vai lá na Selection Box e pega ela. Não abre isso aqui. Vamos para a próxima. Seguindo, nós temos Wonder of Sky. Wonder of Sky trouxe o pássarozinho Atmosfera, que não faz nenhuma diferença hoje em dia, não serve mais pra nada. A única coisa que essa caixa trouxe de bom foi isso aqui, Explosão do Big Bang. Isso aqui era usado em deck de farm, porque o arco que eu falei antes, ele faz com que você possa atacar diretamente, mas o monstro perdia 1000 de ataque. Esse aqui ele dá perfurante, mas aí você ganha 400 de ataque, então ele era uma versão melhorada do arco, por isso valia a pena ter ele. Não vale a pena você abrir essa caixa hoje em dia, certo? Eu abri ela até pegar essa carta, só. Não tem nada aqui que vale a pena hoje em dia. Ah, mas eu sou super fã do Rei Caveira. Tá,
Você realmente quer mesmo um Rei Caveira? Espera chegar a 25 gemas, mas você pode tentar vir pegar ele. Mas eu já vou avisando, o Rei Caveira não é uma boa carta, não peguem ele aqui. Todas as coisas que ele faz podem ser feitas por uma carta de drop chamada Besta de Talwar, porque ela tem um nome parecido. Então não precisa do Rei Caveira, não vale a pena abrir essa caixa, menos que você realmente seja fã dele, quero ter essa carta na minha conta, porque não é uma boa caixa. Aí vemos Chaotic Compliance. Chaotic Compliance trouxe o Black Luster Soldier, o antigão, o original, mas não é útil no meta hoje em dia, certo? Das URs, nenhuma delas é realmente interessante. A SR tem esse bait da invocação dupla que muita gente achava que era uma carta boa, mas isso aqui é uma porcaria, não use isso, pelo amor de Deus. E de bom mesmo, o que eu tenho que dizer é a Porta do Caos. O problema é, essa carta aqui, ela já foi repintada em outros estruturais, naqueles decks estruturais que já vem pronto. Então se você quer ela, vai pegar nos estruturais, você não precisa pegar ela aqui. Porque pode ser que venha mais pra frente, e na verdade já tá até no jogo, alguns monstros do caos que são absurdamente fortes. E essa Porta do Caos ajuda a fazer eles, então pode ser que essa carta entre em algum deck meta no futuro, mas aí é que tá. Futuro no Duel Links nunca é útil. Se no futuro valer a pena, você vem aqui tentar pegar ela. Mas se não, foca no que está sendo útil hoje em dia, certo? O resto aqui tem a substituição, que não é muito boa. Sinceramente, nada aqui vale muito a pena para você pegar hoje para sua conta, certo? A melhor coisa é o portão e ele já foi reprint, certo? E se você quer o invocação dupla, ele tá também na Selection Box, então não precisa vir aqui para pegar isso. A única coisa que vale a pena você vir para essa box e fez eu abrir ela foi isso aqui. Baby Cerasauro é uma carta que só existe aqui e ele é o coração do deck de dinossauro. Então se você realmente precisa do Baby Cerasauro para fazer seu deck de dino, eu gosto do deck de dino, certo? Você vai esperar ter 25 gemas aqui e aí você pode vir abrir e pegar 3 Baby Cerasauro. Você não vai gastar nem 500 gemas, você não vai gastar não, certo? Mas é fácil de pegar ele é uma carta rara, você vai bem tranquilo. E eu não vou comentar as cartas raras exatamente por isso, porque é fácil pegar ela, certo? Se você precisa só de uma carta rara especificamente, ou uma normal, bem aqui, e eu preciso dessa carta muito, vale a pena você abrir, porque a chance de vir ela é muito alta, certo? A gente foca só nas UR e SR para saber se a box é boa ou não. No caso aqui, Baby Cerasauro é uma carta excelente, mas não vale a pena você abrir essa caixa em geral, certo? Próximo, Land of Titans, a caixa que as pessoas diziam que era a pior caixa do Duel Links, infelizmente elas estão certas, mas a Konami se superou no futuro com caixas piores ainda do que essa, certo? Nada aqui é bom, nada. A única carta daqui que valeria a pena ser mencionada seria esse Ninho de Agulheiro, que está limitado a 1, porque ele é uma carta que ele envia 5 cartas do seu deck para o cemitério. Em deck de zumbi isso aqui é muito bom, certo? Mas está limitado a 1, então não é tanta diferença. E essas cartas todas aqui, por exemplo, a Amaryllis, que ela foi superada pela Amante das Rosas, que é uma outra carta do Mercador, mas essa carta aqui é muito boa, tá? Quando não tinha a Amante da Rosa, mas ela foi superada, então não vale a pena você pegar uma dessa hoje em dia. Se você quer muito ter elas estão na Selection Box, certo? Das UR e das SRs, elas não valem a pena, nada aqui é bom. E todo mundo fica dizendo que essa carta aqui, Obediência Ensinada, vai ser boa, vai ser meta quando chegar os Rank 2 para você poder fazer. Não, essa carta não é boa. E mesmo que viessem uns monstros de Rank 2 para você fazer Exceed com ela, não é uma carta boa ainda assim. Então não vem abrir essa caixa é lixo, já era lixo na época que saiu e hoje em dia continua sendo lixo. Se você quer alguma coisa daqui, vai para a Selection Box, que é muito melhor. Próximo, Crimson Kingdom. Crimson Kingdom é uma caixa que começa a trazer uns arquétipos mais interessantes. Por exemplo, Gozuki, ele tá na Selection Box, tá? Ele é uma carta muito boa para deck de zumbi, ele é uma carta necessaríssima e eu acho que vale a pena você abrir a Selection Box para pegar o Gozuki, certo? Se você pretende fazer um deck de zumbi, você tem que ter. Agora, abrir essa caixa aqui pelo Gozuki já não vale muito a pena não, certo? Também temos a fusão do Buster Blader, essa carta é muito boa, certo? Só que ela também tá na Selection Box, só que ela tá na Selection Box 5, o Gozuki tá na primeira, se eu não me engano. Então ela não precisa pegar ela aqui, ela é uma boa carta, você vai precisar dela para fazer o deck de Buster Blader, mas tá na Selection Box, você não precisa pegar ela aqui. A mesma coisa com o Buster Blader reprintado aqui, versão alternativa.
Você consegue encontrar os dois na Selection Box, então você não precisa abrir essa caixa por isso. E esse bicho aqui tá no estrutural, esse Paladino Negro. Tem até uma arte diferente que eu acho mais bonita do que essa, mas gosto é gosto, né? Fora isso, tem alguma coisa nesse deck que valeria a pena? Vale mencionar que isso aqui já foi meta, o Dragão Zumbi de Olhos Vermelhos. Mas fora isso, não tem nada aqui que realmente vale a pena. Tudo que tá aqui que realmente é bom é o Gozuki e o Buster Blader, e tudo isso tá na Selection Box. Duas Selection Box diferentes, mas na Selection Box. Então você não precisa abrir aqui. Se eu não me engano, você vai precisar do Blader notável, o Buster Bladerzinho original. Você vai precisar abrir aqui uma vez para pegar ele, mas uma vez só não faz muita diferença, certo? E se eu não me engano também, aqui foi a carta onde eu tive mais sorte, que eu tenho 2 Gozuki, porque eu abri um pacote, saiu um Gozuki. E aí eu peguei o outro pela Selection Box. Foi uma cagada muito grande, cara. Foi a melhor coisa que eu abri um pacote e saiu já o primeiro R. A melhor UR da caixa veio nele. Não faça isso, não vai acontecer com você, tá? Então não recomendo abrir essa caixa. Tudo que tem de bom aqui tá na Selection Box. Não precisa vir aqui. Próxima caixa. Dawn of Destiny. Dawn of Destiny é a primeira caixa do DM. Na verdade, a única do DM que eu recomendo que você abra. Mas por quê? Primeiro, a Fênix, você não precisa de 3 dela, tá? Mas ela entra muito fácil no deck de Yubel. Então se você estiver montando Yubel, e até hoje, se você for com o deck de Yubel, é capaz de você pegar um Rei dos Jogos, tá? Você vai precisar da Fênix pro deck de Yubel. Só que ela foi reprintada no estrutural. Então se você precisa dela, pega no estrutural que é mais fácil. Agora, por que você vai abrir essa caixa? Por causa desse bicho e desse bicho. Os Rei do Fogo, especificamente o Yaksha e a Ilha do Rei do Fogo, são utilizados no deck de farm de Yubel. Existe reprint deles no estrutural da Fênix, só que só vem 2 cartas dessa e você vai precisar da terceira para poder utilizar. Além disso, tem também a boa gestão caseira dos Goblins. Eu recomendo você ter 3 cartas dessas para você utilizar em decks de farm. Às vezes você vai precisar dele, porque se o oponente está puxando carta muito rápido, isso aqui ajuda bastante, certo? Agora, esses dois aqui são as melhores cartas da box. Melhores até do que a Fênix. Então, se você vai abrir, você vai ter que pegar essas 2 cartas aqui para montar o deck de Yubel liso. Quanto mais liso ficar seu deck de Yubel, melhor para você farmar os personagens do portão. Então vale a pena, essa é a melhor caixa do mundo do DM e tá de parabéns. Vale a pena mencionar também que isso aqui, se você tem ainda esse super impulso impetuoso, isso aqui pode ser útil, tá? Ele faz com que o seu monstro batalha, qualquer monstro de certo tipo seja destruído. O que é muito interessante. Na época era mais interessante, hoje em dia ainda serve como alguma proteçãozinha, se você for pegar aqui, tá? Próxima caixa, Electric Overload, certo? Essa caixa não tem nada de bom hoje em dia, certo? Tudo que tem aqui de interessante, por exemplo, Não. Realmente não tem nada de interessante nessa caixa, cara. Tudo que tinha aqui de mais interessante é esse dragão canhão aqui. Por quê? Porque existe um monstro chamado Canhão de A a Z, e para você fazer ele, você passava pelo dragão canhão. Provavelmente você não vai precisar abrir essa caixa, porque se esse canhão de A a Z vier, provavelmente ele vai ser meta também, tá? Ele vai para um estrutural, alguma coisa assim, e essa carta deve vir como reprint de lá, certo? Então ela não é uma carta boa hoje, e ela tem potencial para o futuro, mas como eu já disse, futuro no Duel Links é inútil. Você não vai querer pegar cartas esperando para o futuro, certo? Esse Sapo Arbóreo, ele foi decente em deck de Monarch, mas deck de Monarch é tão caro que ninguém nunca utilizava isso. Então ele é uma boa carta, mas não vale a pena você pegar hoje em dia. E esse Besta Fantasma, o Hamstrat, ele era uma carta muito boa na época, porque ele tinha 1600 e quando ele era flipado ele trazia os tokens, e ele fica imortal enquanto tu tem os tokens. Então ele era basicamente uma carta imortal. Na época era absurdo, hoje em dia você passa por cima dele muito facilmente, nem precisa virar ele. Fora isso, não tem nada de bom nessa caixa, eu não recomendo que você abra ela, certo? Nada que é realmente espetacular, nada que vai te melhorar seus decks, então não abre essa caixa, é inútil. Vamos para a próxima. E a última caixa, o Echoes of Silence. Essa aqui é uma história interessante, certo? Essa caixa não tem nada de bom.
esse Massive Morph aqui é uma boa carta, tá? Só que ele foi nerfado a 1 porque o pessoal tava usando ele junto com o Amazonas. Você dobra o ataque do oponente e aí você bate nele com a espada Amazonas pra dar dano no oponente. Era um combo absurdo que tinha na época dos decks de Burn, mas já foi nerfado, então não vale a pena hoje em dia, certo? Tá, então, Kaito, por que que você abriu essa box? Porque eu tô vendo aqui os 37 pacotes, você abriu essa box mesmo, certo? Primeiro, essa carta, Domínio do Poder Mágico, era utilizada para deck de farm de Cerberus. Então essa carta era útil na época dela. Hoje em dia não é mais não. Mas o motivo de eu ter aberto essa caixa, por causa dessa maga. Maga Silencioso, level 8. Por que que eu abri essa caixa especificamente por ela? Para que que eu queria ter ela especificamente? Bom, se vocês vierem aqui nos estruturais, lá embaixo, todos os estruturais daqui, eles são compráveis com gemas uma vez, e aí na segunda vez em diante você tem que comprar com dinheiro, certo? E como eu sou free to play, obviamente não vou gastar dinheiro. Porém, o único estrutural que foge dessa regra é o da Maga Silenciosa, porque ele você não pode comprar com gemas, somente com dinheiro. Não tem como comprar com gemas. Então, essa carta aqui e essa carta aqui estão bloqueadas para você pegar elas de forma free to play. Você não conseguiria normalmente pegar essas duas cartas porque elas só tem aqui e obviamente aqui você só compra com dinheiro. Tá, e daí? E daí que eu tenho 3 dessa maguinha. Mas como assim? Como é que você tem 3 sendo free to play de uma carta que só pode ir no estrutural? Então, eu juntei 3 brilhetes UR dos sonhos e eu troquei os 3 na Maga Silenciosa. Só que, como eu não comprei esse estrutural, eu não tinha level 8. E quando essa maga morre, ela traz a level 8. Então eu precisava de um desse aqui para poder colocar no deck de Spellbook da época. Então, por causa disso, eu tive que abrir aquela caixa lá para poder ter as 3 magas e uma dessa daqui, certo? Então, por causa disso, eu abri aquela caixa. Eu não recomendo que você faça isso, certo? Na época, Mago Silencioso era uma carta absurda, era uma carta poderosa na época do Spellbook, que nós vamos falar no outro vídeo, mas hoje em dia ele já não é tão poderoso assim como era antes. Dessas caixas então, vamos fazer o nosso resuminho. Não compre, 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 abra para pegar os bichos de farm, não compre e não compre. Se você quiser saber mais a respeito dessas caixas aqui, nós vamos falar na próxima vez da Generation X, que é a primeira caixa do GX para cima, certo? Mas por hora, a única recomendação que eu dou para vocês é para pegar essas duas cartas aqui de Rei do Fogo, porque elas podem ser úteis para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, comentário e aqui nos vemos no próximo vídeo. Até mais!